Professora Alba Matarese de Luanda, né, professora de História e arquiteta, fazendo a síntese do livro Apelo aos Vivos de Roger Gorrodi. Quem foi Roger Gorrodi? Filósofo, pensador francês, faleceu em 2012, né, candidato a presidente da França, enfim, uma personagem né, de referência no mundo ocidental aí, tá? Ele faz o livro Apelo aos Vivos, entre outras publicações, e nesse livro Apelo aos Vivos ele faz uma análise das principais religiões do mundo, e a síntese que eu vou fazer neste momento é sobre a parte em que ele fala do cristianismo, ok? Então, né, Apelo aos Vivos, Roger Gorrodi, cristianismo. Roger Gorrodi fala, né, do cristianismo, dividindo a sua fala em dois momentos, tentando explicar Cristo para aqueles que acreditavam em Cristo como Messias, como Salvador, né? E depois ele fala sobre a turma que não aceitava Jesus como Salvador, né? Para a qual ele não foi o portador das esperanças. Esse é o tema que o Roger fala, né? Conta no livro. Então, para quem que Jesus não foi o Messias, o Salvador, o portador das esperanças, né? Ele não foi para os judeus, né? Os judeus esperavam um Messias, o Salvador, para a sua nação. E parece que quando Jesus queria ser o Salvador do mundo inteiro, né? Os judeus não gostaram muito, não viram em Jesus o portador, o grande portador das suas esperanças, ok? Também haviam saduceus, né? Espécie de sacerdotes, que questionaram muito Jesus, foram contrários a ele, porque ele quebra, ele ele desobedece algumas leis, né, judaicas, a tradição, trabalho no sábado, né, e uma série de outras leis que Jesus altera, né, ele não questiona, mas também não obedece, ok? Os Zelotas eram um grupo revolucionário que existia na época, quase que, né, uns libertadores, e a causa era muito bacana, Jesus gostava da causa deles, mas Jesus também não veio para aquela causa naquele momento, né? A causa de Jesus seria muito mais profunda e não tão fechada naquele tempo histórico. Então os zelotas também não vão gostar de Jesus, né? Não vão ver em Jesus o Salvador. Então junta judeus, né? Zelotas, saduceus, todo esse povo aí não estava gostando do recadinho de Jesus, né? Por fim, e junto, não por fim, o Império Romano. Por que o Império Romano questiona também Jesus, né? Não vai dar certo Jesus ali naquele meio, né? Porque ele questiona a autoridade, sem querer querendo, ele questiona a autoridade do imperador, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Se eu não aceito reverenciar o imperador como um Deus vivo, isso era um problema naquele mundo romano antigo. Se eu falo na minha mensagem que eu tenho que me colocar no lugar do outro e tratar o outro como irmão, eu questiono também o cristianismo. Então, Jesus ia ser incomodado, sim, né, pelo poder dominante da época, né, judeus, Império Romano, zelotas, saduceus e uma turma mais. Então, o Roger fala, então, olha, quem foi Jesus para aqueles que não viam nele o portador das suas esperanças? E em seguida, o Roger fala, e para quem viu em Jesus, né, o Salvador, o Messias, o portador das esperanças, né? É uma turma boa, tá? Quem era esse Jesus para a qual fazia sentido, né, a existência e vida e morte? E ele começa com a vida, falando, olha, não há relatos, não é unanimidade, né, em toda a Bíblia que falem que Jesus nasceu de uma virgem. Em vários momentos existe, Jesus nasceu de uma mulher, até porque, segundo Roger, e eu concordo com isso, não havia diferença alguma Jesus ter nascido de uma virgem, de uma santa, de uma prostituta ou qualquer outro ser, porque esse ser, né, hoje diria o termo excluídos aí, os renegados, que vão ser as ovelhas desgarradas que Jesus quer tanto, né? Mas eu também não quero ficar no que eu acho, né? É uma síntese do livro Apelo aos Vivos, do Roger Gorrodi. Então ele fala, para os que viam em Jesus o Salvador e para os que não viam. Para os que não viam, a gente já falou um pouquinho, vou continuar então, né, a explanação para os que viram em Jesus o portador das suas esperanças, tá? Ok?
Jesus usava uma linguagem muito metafórica, né? Isso tem um grande poder. Paralíticos andam, cegos veem, né? Os mortos vivem. Havia todo um sentido, né? Se eu creio em Cristo, se eu creio nos princípios cristãos, né? Na unidade cristã, eu que sou morto tenho vida, eu que sou cego vejo a luz, eu que não ando. Vida é movimento e Cristo é movimento, eu passo a fazer parte deste movimento. É isso? É. E Jesus, ele viola as regras do jogo de um jeito muito fundamental, né? Porque ele vai incluir os que não estavam inclusos. Um cara que aceita perfumes de uma prostituta, se banqueteia com os avarentos, né? Que questiona o poder também do Império Romano, né? Das leis, sem enfrentar, né, frente a frente, no sentido de desobedecer, de desprezar, mas quando ele fala dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele está se posicionando firmemente, né? Para um eu pago imposto, obedeço às leis de Roma, para outro é adoração, né? Ou também, né, quando ele vai falar, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Olha que revolucionário, olha como ele coloca no posicionamento de reflexão interna, quer dizer, posso apedrejar, a lei da época diz isso, mulher adúltera, né, o castigo para ela é ser apedrejada, tá bom, pode apedrejar, desde que você também não tenha pecado, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, isso é revolucionário até hoje, né? É isso, a gente olhar para si mesmo. Outra característica do cristianismo, segundo o Roger, também concordo, é a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo numa unidade só, que é trina e una ao mesmo tempo. Roger fala que isso trouxe bastante problema. Os islâmicos acusaram de politeísmo, a igreja se dividiu. Olha, pensa na confusão, essa questão da trindade, que é una e trina ao mesmo tempo, né? Tá bom? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu, o outro, e a relação de amor que existe, que é possível, que é o único sentido do cristianismo. Então, além da trindade, para ser cristão, eu tenho que colocar como base de existência o amor, né? O amor que perdoa, o amor que serve. Olha que revolucionário, não é isso? Tá? Então, essa essência do cristianismo, né? Se eu não acredito, se ela não faz sentido para mim, tem que procurar outra religião, você é ateu, mas não sou cristão, né? Então, ele vai falar isso, né? Para Jesus não é penso, logo existo, né? Numa máxima aí cartesiana, é amo, logo existo. Inclusive o Roger fala de uma diferença fundamental entre os judeus e os cristãos, né? Porque para o judeu, é claro que não é simples assim, mas basicamente a verdade está na justiça, né? E para o cristianismo não, a verdade está no amor, que às vezes até é injusto, né? Mas que é maior que a justiça. Eita, eita, né? Olha aí o Roger nos ensinando sobre, né, algumas características do cristianismo, né? Ele vai falar qual lei que valia e vale muito até hoje, olho por olho, dente por dente. A lei lá de Italião, né? Código de Hammurabi. Jesus vai falar olho por olho, dente por dente, né? Eu diria que acho que ele falaria assim, não falou, mas é bem possível que ele falaria, né? O mundo vai ficar cego e banguelo, porque olho por olho, dente por dente não resolve, né? Não faz a transformação necessária para a existência, tá bom? Então o Roger vai falando isso, né? Diziam olho por olho? Pois bem, eu te digo, ame o teu inimigo, né? Bateu uma vez, oferece a outra, e assim vai, né? Bom, e a morte de Jesus Cristo? Na morte de Jesus Cristo também está a essência do cristianismo, né? Essa morte, ter sido do jeito que for, era o único caminho para a fé cristã. Se ele fosse salvo, né, por um pai, não teria sentido, porque ele veio nasceu e viveu e morreu como um ser humano, com uma identidade humana, embora seja Deus, tá? Então, eles vão falar assim, olha, que eles não, o Roger vai falar, né? Jesus morreu porque foi testemunha de tudo isso. E é na sua morte que está a base do cristianismo, né? Porque também acaba, né, um Deus de punição, é um Deus de redenção, de salvação, né? Ele ter entregue seu único filho para viver, nascer e morrer, né, como um ser humano, é um ato de amor
e nesse ato de amor ele salva não só Jesus, né? Assim, Jesus já estava salvo, mas ele salva toda a humanidade, toda aquela humanidade que crê em Cristo como o único caminho para o Pai, né? Então, hoje vai falar, na cruz não é um Deus mais de posse, né? Mas é um Deus de fé, ok? Né? E a ressurreição? A ressurreição é a nova forma de existir, né? Não é isso? Até então, o verdadeiro milagre aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por fim, quando ainda Roger fala sobre o cristianismo, né? Ele vai falar que os próprios perseguidores de Jesus, depois dos seus apóstolos, né, vão testemunhar o milagre da morte de Jesus. Aqueles que perseguiam passam a seguir e entregar a vida, né? Se a gente pensar na vida dos apóstolos, não foi fácil, mas até Pedro, que negou tanto Jesus, né, depois passa a vida como testemunho, né? Quem é cristão, pelo que eu tenho estudado, agora não é o Roger, mas em alguns sentidos fala, né? Amar, servir e testemunhar a verdade de Cristo. E por conta desse testemunho, né? Entregam a própria vida e glorificando, né? Paulo vai falar, né? Servo de Deus, escravo de Cristo. Mas vamos ficar no Roger, né? Roger ainda fala, é preciso que fique bem claro que a gente tem que ter consciência dos postulados, se eu quero ser cristão, se eu acredito no cristianismo, acredito na Trindade, no Cristo, como o único caminho para o Pai, né? E no amor que perdoa, no amor que serve, no amor que testemunha essa verdade. E aí ele termina o capítulo falando do papel das igrejas de resgatar esse Cristo, esse cristianismo original, longe de dogmas, né? Longe desse caminho histórico aí que foi tão cruel para muitos cristãos e para a humanidade. Ok? Espero ter ajudado. Né? Apelo aos vivos, Roger Gorrodi, capítulo sobre o cristianismo, tá? Professora Alba, um super abraço.